Pablo Marçal será prefeito de São Paulo? E o Pablo Marçal vai dar alegria aos bolsonaristas que abandonaram o candidato Bolsonaro e vai ser o próximo prefeito de São Paulo? Analisando o mapa dele no horário correto, baseado na certidão de nascimento dele, que provavelmente está correto, eu vi alguns astrólogos dizendo que ele estava eleito, mas usando um horário de 11 horas da manhã, um horário errado. Esse é o horário correto do nascimento dele. Ele disse que não gosta de signo, deu uma entrevista em um podcast dizendo que não se liga nisso, mas ele tem algumas atitudes para quem conhece signo. Eu acredito que ele conhece sim. Então ele é um ariano que tem um foco aí na casa 12, então ele tem aí muitos planetas entre a casa 8 e a casa 9, então ele se dá muito bem com o dinheiro dos outros, como ele vem dando até aqui. Esse negócio de marketplace está bem encaixadinho aí para ele ganhar dinheiro, inclusive levando fantasias, já que ele tem muitos planetas aí, muita força na casa 12, ele tem Netuno na casa 9, então essa onda e essa imagem de guru para ele cai muito bem. Netuno na casa 9 ali, pessoas que pregam, usa a religião, usa a Bíblia, mesmo sem conhecer direito. Inclusive, eu vi no podcast que ele foi no lugar tentar até ressuscitar mortos. E eu vi num vídeo em que ele queria até fazer um cadeirante andar. Ou seja, uma pessoa que brinca com espiritualidade. E eu não sei como os evangélicos, que se dizem evangélicos, especialmente os bolsonaristas, seguem uma pessoa que blasfema dessa forma com a espiritualidade. Mas a maioria dessas pessoas se dizem evangélicas, mas sequer lê a Bíblia direito, tenta interpretar, apenas seguem pastores. Por isso que cai nessa lorota de coach, de pessoas que usam a Bíblia para ganhar popularidade e poder. Mas voltando ao mapa do Pablo Marçal, ele tem aí o meio do céu no finalzinho do signo de Capricórnio, né? Então ele puxa muito o poder, ele quer o poder. E ainda agora que ele está com Plutão no meio do céu, ele quer o poder mais ainda. E isso pode ajudá-lo a conseguir, como ele está conseguindo aí, derrubar o Ricardo Nunes e chegar na segunda posição, ameaçando o primeiro, que é o Boulos. Mas ele tem dois planetas maléficos retrógrados, que é Netuno e Saturno, na casa 11. E em trânsito. E também Plutão, que está retrógrado aí nesse meio do céu dele. O que isso quer dizer é que ele tem amigos poderosos e ele ganha muito dinheiro aí que ninguém sabe de onde, até de formas obscuras. A gente vê para os planetas na casa 12, na casa 8, que são duas casas meio obscuras de dinheiro dos outros. Mas esse Plutão também significa, às vezes, queda. Uma queda brusca, inesperada, porque da mesma forma que você tem aliados poderosos, você também tem inimigos poderosos e pode ser traído por pessoas que ele sequer imaginava que fosse traí-los. Até porque ele tem Urano aí na casa 1, e circulando aí na casa 1, e Urano é sempre surpresa, altos e baixos, especialmente no meio político, nesse meio de internet, nesse meio de publicidade, de marketplace, que ele ganha dinheiro nisso. E os planetas, os trânsitos aí para o primeiro turno, a gente vê que o público feminino, o código, como ele gosta de dizer, está no eleitorado feminino. Ele que vai decidir se ele vai crescer para conseguir o pódio, a cadeira da Prefeitura de São Paulo, ou se ele para por aí mesmo. Ele vai ter um 2025 muito poderoso e um 2026 onde tem um declínio aí. A gente vê o Low Point e o Ballast Point no mapa dele, marcando esses 2 anos muito importantes, talvez os 2 anos mais importantes da vida dele, 2025 e 2026. Mas, como eu disse, a configuração atual aí para o primeiro turno, apesar de muitos astrólogos dizer que ele será o próximo prefeito, usando até umas técnicas que eu nunca vi, de graus pelos planetas, para dizer que a idade dele é uma idade de conquista, a verdade é que a astrologia aí não mostra essa vitória dele, não. Ele está dividido aí entre direita e esquerda, porque o Ricardo Nunes é mais à direita, ele, você vê o jeito dele é um pouco menos agressivo, e ele é a extrema-direita no meio, e o Boulos à esquerda. Então eu acho muito difícil ele vencer as duas ondas da direita e da extrema-direita, até porque os Bolsonaro estão com o Ricardo Nunes, né? E o Bolsonaro ainda não se deu conta que ele pode tomar a direita para ele.
O Bolsonaro está aí dando uma de João sem braço, sem saber o que é que faz, com medo de agir e o Boulos ganhar, mas ele é que será o grande perdedor aí nessa eleição, porque o Ricardo Nunes o Pablo Marçal vai continuar crescendo e vai tomar os bolsonaristas, vai arrastar para ele vai, pelo menos em São Paulo, ele vai cair muito o Bolsonaro no conselho dos bolsonaristas que já estão começando a detoná-lo e ficar com o Pablo Marçal. Até porque ele está muito enrolado na justiça e vai vir muitos problemas para ele na justiça. E por falar em justiça também, o Pablo Marçal aí com esse Plutão aí lá no meio do céu também tem que ter muito cuidado com a questão de justiça. Inclusive ele responde processos e a chapa pode cair se o Ministério Público quiser levar ao pé da letra e a justiça aceitar as denúncias do Ministério Público. Ele tem grande chance da chapa cair antes mesmo da eleição, até porque, como eu disse, Júpiter está lá no final da casa 1, Urano está lá na casa 1, e isso pode ser mudanças inesperadas aí, porque pega planetas na casa 12, tem planetas na casa 8, e a verdade é que o signo dele não mostra, nem mesmo nas progressões primárias ou secundárias, nem mesmo nos pontos de vida, life point e tal, não mostra essa vitória para a cidade de São Paulo. Ele pode ser prefeito mais para frente, ele pode ser até um governador. Presidente não tem características no mapa dele de ser presidente, mas pode ser, por exemplo, o governador de Goiás ou o governador de São Paulo, próximo governador, se ele quiser governar São Paulo, não só a prefeitura, mas o estado, pode, como ele já tentou uma vez, ser deputado, senador. Para senador ele tem grande chance, mas para presidente, por enquanto, o mapa dele não mostra possibilidade, só se ele mudar as características e for tomando, continuar tomando o lugar do Bolsonaro. Mas, ao que parece, o Boulos tende a ser mesmo o prefeito, o novo prefeito de São Paulo. Vamos ver como as campanhas reagem, porque até agora não estão sabendo reagir. Agora estamos iniciando setembro, né? Não estão sabendo reagir ao Pablo Marçal até agora, mas eu acho que eles vão achar o caminho certo, as duas campanhas. Na verdade, as outras também, a Tabata vem batendo muito, o Datena ninguém sabe o que é que ele quer, mas todos vão partir para cima dele Marçal ainda, e eu acho que ele não vai aguentar essa pressão, porque o mapa dele aí com Plutão no meio do céu, ele é poderoso, ele é um filho de Ogum, um Ogum muito poderoso, mas vai vir chumbo grosso para ele e ele não tem poder para superar toda essa onda e se tornar prefeito de São Paulo, não.